Oi pessoal, bom, eu quero começar aqui hoje nesse vídeo falando do que embasa todo esse nosso conhecimento místico, esotérico, filosófico, espiritual, tudo que está por trás de todas as culturas e religiões. Desde a antiguidade, que vai um tempo até onde a gente não é capaz de alcançar, onde a gente imagina até onde vai, mas que vai muito longe, né? Então eu quero começar dizendo para vocês o que é um símbolo, o que é um mito, o que é um arquétipo, né? Que muitas vezes as pessoas não têm essa noção dessa holística, né? Que a filosofia holística é a filosofia que embasa todo esse conhecimento, né? Então, porque todo esse conhecimento na filosofia holística, a gente tem sempre duas palavrinhas mágicas, que é sincronicidade e analogia. Coisas que mais para frente aqui, né, na entrada do século XX, o Jung veio trazer isso de uma forma muito inteligível para o nosso mundo ocidental, né, que é sincronicidade e analogia. Então, os mitos das antigas civilizações de todas as culturas, né, dão origem aos símbolos e arquétipos e estão representados nos signos astrológicos e nos arcanos do tarô, né? Aí eu gosto sempre de relembrar Campbell quando a gente fala de mitologia, porque mitologia são histórias perdidas no tempo, e nós vamos ver hoje como é que essas histórias se deram, né? Aí quando Campbell, que é um grande mitólogo, vem e diz a seguinte frase: mitologia é a religião dos outros. Então, quando a gente tem a mente aberta para compreender o todo, que isso é filosofia holística, a gente acha em tudo uma conexão, sabe? Nada está assim solto no espaço. Assim, acho que o grande objetivo desse estudo é mostrar que por onde se olhe, né, esse pensamento bifocal, que é incutido na nossa civilização, para que as pessoas fiquem brigando por causa de A ou B, como se só existisse isso na vida, tá? Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. Isso não é uma coisa no momento da nossa civilização. Essa é a maneira de dominação da nossa civilização para que as pessoas fiquem emborrecidas. Eu não sei que outra palavra dizer, sabe? E não consigam enxergar a união e a conexão que existe em tudo. Que é isso que os grandes mestres vieram para cá e tentaram nos passar, e nos passaram isso desde muito antes de Jesus, né? Jesus foi o grande mestre que veio depois, mas antes de Jesus vieram muitos, né? Então, para poder compreender tudo isso, vamos compreender então o que é um símbolo, né? E ter bem claro isso, que os símbolos mitológicos estão contidos na essência de todas as culturas e religiões. E o que é o símbolo? O símbolo ou o mito é uma ponte que comunica dois mundos. E quais são esses dois mundos? É o mundo sagrado e o mundo profano, né? Na astrologia a gente diz que o mundo sagrado são os signos, que é o todo. E o mundo profano são as casas terrestres do mapa astral, que é como a pessoa entra na Terra e começa a caminhar nessas casas astrais. Ela sai do todo e entra no pequeno, ou seja, ela sai do macro, entra no micro, ou ela sai do sagrado e entra no profano, né? E o que é profano? Profano é o mundo das aparências, é o mundo ilusório, né? E o que é o sagrado? O sagrado é o mundo das essências. O sagrado, ele é real e eterno, né? Por isso que as coisas eternas, a gente vê muito isso na arte, nas culturas, nessa história, tudo isso que a gente está estudando aqui, são coisas eternas. Então é o seguinte, as grandes almas que habitaram este planeta, nas mais diversas culturas, em todas as civilizações, em todas as regiões do planeta, eles trouxeram o mesmo conhecimento. E esse conhecimento está explicitado nos mitos, signos e arquétipos. Por exemplo, 500 anos antes de Cristo, vieram várias almas iluminadas nessa tentativa de acordar a raça humana, né? Porque isso assim é uma coisa que vem lá de trás já. Então vamos começar 500 anos antes de Cristo, vamos começar mais perto, tá? Então vieram grandes almas. Essas grandes almas vieram em diferentes civilizações com a mesma mensagem. Nós tivemos o Confúcio na China, o Zoroastro na Pérsia, o Buda no Nepal, e tivemos na Grécia vários filósofos, entre os quais, que é o nosso mundo ocidental, então a gente sabe mais da Grécia, porque nós somos o Ocidente, né?
Então, nesse mundo ocidental, quem vem, que é importantíssimo, é Platão, que escreve muita coisa, né? E o Platão, ele escreve um texto chamado A República, né? Um livro chamado A República, onde tem um texto que chama A Caverna. Bom, quem não leu, eu sugiro fortemente que leiam A Caverna, tá? Porque a caverna é uma analogia da nossa condição humana. São as pessoas, são os seres acorrentados dentro de uma caverna, que eles não têm a menor noção que saindo da caverna tem luz lá fora, que é uma outra história, né? Que é a iluminação, então seria assim o profano dentro da caverna e o sagrado fora da caverna, sabe? Então essa história que ele conta, essa analogia para a gente compreender essa diferença. Então, se a gente não evolui espiritualmente, não expande a consciência, nós passaremos a vida inteira presos dentro da caverna. Que é isso que Jesus vem depois para dizer nas várias parábolas, nas várias coisas maravilhosas que ele trouxe. Ele vem de novo trazer essa mensagem que está até hoje circulando por nós, né? E que seria maravilhoso se as pessoas compreendessem todas essas mensagens dessas grandes almas que vieram, né? Aí depois, então, isso aí 500 anos antes de Cristo. Agora vamos vir aqui pertinho do nosso século XX, só para a gente ter uma ideia de como pessoas incríveis estão vindo sempre para esse planeta, né? Aí nós temos, por exemplo, no final do século XIX, início do século XX, duas figuras incríveis, que é o Mircea Eliade, na Romênia, e o Carl Gustav Jung, na Suíça. Os dois trazem a mesma coisa, a mesma mensagem, né? Com diferentes maneiras de colocar. Então, por exemplo, o Mircea Eliade é um dos maiores estudiosos das civilizações antigas, né? Tanto como Jung também. Os dois estudaram tudo, né? Essas pessoas vêm assim com uma capacidade incrível, né? E o Mircea Eliade escreveu o principal livro dele, que é o Mito do Eterno Retorno. Do que trata o mito do Eterno Retorno? Trata do seguinte, que tudo consiste na repetição dos mesmos arquétipos primordiais, adequados a um tempo e a uma cultura, né? E aí vem o Jung, também com a mensagem do Jung, né? Onde o Jung também é o nosso... Fala assim que o Jung aqui no Ocidente é o nosso mestre, né? O nosso mestre é o Jung. Porque todas as pessoas que estudam esse campo todo, estudaram Jung, de alguma forma. Porque o Jung estudou tudo que existe também na Antiguidade para poder trazer para o século XX esse novo olhar. Então agora, nós vamos buscar saber aonde começa tudo isso, né? Tudo isso começa aonde? Então vamos para 1840, tá? 1840. Em 1840, arqueólogos ingleses e franceses fazendo escavações na Mesopotâmia, que é a região ali onde é o Iraque, essa região toda da Mesopotâmia, né? Eles estavam procurando coisas lá e encontraram a famosa Biblioteca Real de Assurbanipal, que foi um rei assírio, um rei do Império Assírio. O Império Assírio compreendia a Babilônia e o Egito, né? Então essa biblioteca descoberta lá, né? Nossa, foi um achado assim incrível, em 1840. Então essa biblioteca contém 25 mil tabuletas de argila em escrita cuneiforme. Estavam lá soterradas todo esse tempo. E aí foram ver de quando eram essas tabuletas, quando elas foram escritas nessa escrita cuneiforme. E elas foram escritas há mais de 2.500 anos antes de Cristo. Portanto, elas são anteriores aos textos sagrados, elas são anteriores à Gênesis bíblica. A Bíblia foi escrita depois. Então, só para abrir aqui um parênteses, né? No meio da explicação dessa história. O que continha nessas tabuletas? Então, essas tabuletas escritas antes de 2.500 a.C., né? Lá para trás, né? Elas continham previsões astrológicas, textos históricos, registros astronômicos, fórmulas matemáticas, partituras musicais e histórias de homens e deuses, que é a história contada, então, antes do que a Bíblia conta, né? Aí nós vamos ver depois onde é que essas coisas se unem, tá? Pra gente, assim, acho que é importante a gente ter sempre essa noção de estudar as coisas sem descartar nada.
Porque quando você já começa achando que aqui está tudo errado e aqui está tudo certo, você já perdeu sua capacidade de raciocínio, você já perdeu, a sua cognição já é incapaz de compreender, de buscar a verdade, né? Buscar a verdade, porque a verdade mesmo nós não encontraremos, porque nós não temos nem cérebro para isso, né? Mas os buscadores estão sempre conseguindo juntar mais alguma coisa, agregar mais alguma coisa, e então e aumentar esse conhecimento, tá? Bom, aí nós temos então essas tabuletas com tudo isso, tá? Bom, aí vamos ver os textos sagrados, que os textos sagrados são as bíblias dessas três religiões abraâmicas. O que esses textos sagrados, então, eles estão no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, né? Que são as três correntes monoteístas. Aí quando surgem os textos sagrados, então os textos sagrados, eles trazem as histórias que estavam nas tabuletas, né? Os relatos encontrados nessas tabuletas são anteriores ao Gênesis bíblico. E tudo indica serem a origem dos textos sagrados. Então, a origem é a mesma, né? Então, assim, para a gente começar a ter essa noção, né, de como as coisas, uma coisa não anula a outra. Bom, aí vamos esquecer as tabuletas agora, porque as tabuletas foram descobertas só em 1840, tá? Mas vamos ver aqui no século XX o que acontece, né? Então, no século XIX, no século XIX já começa uma mente bifocal, tá? Entre religiosos e ateus. Duas vertentes que não se comunicam, tá? Continuando aqui, né? Vamos continuar aqui, porque agora nós vamos ter então essa contraposição que vai chamar ou você é ateu ou você é religioso. Ponto. Quem são os ateus? Os ateus são aqueles que concordam, que seguem e aceitam totalmente a teoria de Darwin, que é a teoria da evolução, que é a origem das espécies, né? Então, o Darwin, ele se contrapõe totalmente à Gênesis bíblica. Eu até brinco que eu falo que a origem das espécies é uma das bíblias dos ateus, porque os ateus também têm a sua bíblia. E a origem das espécies é uma delas, eles têm certeza, né? Então, eles não aceitam nada. Para eles, assim, tudo isso que está nos textos sagrados é tudo mitologia. É tanto mitologia como todas as mitologias de deuses que existem. Para eles é tudo a mesma coisa. São diferentes mitologias em diferentes partes do planeta. Eles consideram assim, tá? Nos estudos deles, certo? Então, quando Darwin vem no século XIX e lança esse pensamento científico, com a origem das espécies, com essa evolução, ele vem colocar com toda certeza o seguinte, o resumo dele é esse: nós e os macacos possuímos um ancestral comum e pertencemos ao grupo dos primatas. E foi por uma evolução que chegou até nós, uma evolução que veio lá de milhões e milhões de anos atrás, né? Aí isso divide o mundo, então, entre ateus e religiosos, né? E evolucionistas e criacionistas. Isso causou, no século XX, enormes cisões nos meios acadêmicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, haviam departamentos onde quem fosse criacionista não tinha lugar e outros onde quem fosse evolucionista não tinha lugar. A briga é feia, não é uma briga boba, é uma briga muito feia, tá? Porque é uma coisa muito lógica, né? Numa disputa entre os dois. Sem novos conhecimentos, porque vamos pensar que as tabuletas ainda estavam para ser descobertas, tá? Que as tabuletas foram descobertas em 1840, começaram a ser traduzidas, então ainda não tinha essas traduções das tabuletas, porque até hoje não traduziram todas ainda. Então isso ainda não estava constando, né? No pensamento das pessoas. Né? Então era só isso, ou eram os textos bíblicos ou era o darwinismo, ou era a origem das espécies, eram essas duas coisas. E era uma coisa muito óbvia, se o homem evoluiu, então ele não foi milagrosamente criado por Deus, ponto, acabou a história, tá? Mas aí, pessoas incríveis de novo, que nós temos esses seres especiais que nascem nesse planeta para trazer conhecimento, né? Que são os eternos buscadores, né? Eles foram atrás de estudar profundamente a teoria da evolução do Darwin. Então são arqueólogos, são pessoas que leem
que estudaram todas as línguas no original. São pessoas que leem a escrita cuneiforme, que leem todas as religiões antigas, né? Porque essas coisas muito antigas, o mais recente para nós, assim que começa, é o hebraico massotérico, que é um hebraico antigo. Que depois desse hebraico antigo foram feitas as outras traduções dos textos sagrados, até chegar ao nosso tempo aqui nas nossas línguas ocidentais, vamos dizer assim, né? E mesmo orientais. Começou lá atrás, porque primeiro era esse hebraico massotérico, né? Então, o que eles começaram a procurar, esses buscadores, dentro da teoria de Darwin? Eles começaram a buscar uma lógica, uma sequência evolucional para poder confirmar que aquilo fosse verdade. E o que é que esses pesquisadores, que nós já vamos falar dos dois principais, tá? O que eles descobrem? Eles descobrem que existe um furo nessa teoria da evolução tão científica. Existe um furo sério que nós conhecemos hoje como elo perdido. O que é esse elo perdido? Esse elo perdido é um salto evolucional impossível de ter acontecido na teoria darwiniana, né? Por quê? Porque nós vamos começar aqui do Homo erectus, que seria o primeiro hominídeo com uma certa diferenciação, né? E que dá origem ao Neandertal e ao Homo sapiens. O Homo sapiens também é chamado de Cro-Magnon, enfim, né? Tem várias coisas aí nesse campo da arqueologia dessas descobertas, mas vamos reduzir assim, né? O Homo erectus, o Neandertal e o Homo sapiens. Essa passagem do Homo erectus para o Neandertal, que é a primeira passagem que o Darwin coloca na teoria da evolução, levaria 2 milhões de anos para acontecer, 2 milhões de anos. Acontece que essa evolução aconteceu em 300 mil anos. Então, é impossível. Esse cálculo está errado, né? O Homo erectus não poderia passar para Neandertal em 300 mil anos. Então, esse elo perdido, cadê? Como é que isso é possível, né? E aí, eles passaram a estudar mais coisas ainda. Então, seguindo esse processo, essa lógica da evolução, aí foram descobrir assim, algumas coisas que, para a gente ter noção um pouquinho de tempo, né? O Homo erectus, ele estava na Terra há 5 milhões de anos, né? E há 40 mil anos atrás, coexistiam na Terra o Sapiens e o Neandertal. Estavam juntos na Terra. E eles habitaram juntos até 25 mil anos atrás. Há 25 mil anos atrás, o Neandertal desapareceu e só ficou o Sapiens. Então, se os dois coabitavam junto, eles não vieram do outro, né? Então, existe uma raiz comum de onde saíram tanto o Neandertal como o Homo sapiens, como os Sapiens. Eles saíram de uma raiz comum. E essa raiz comum foi o Homo erectus, que teve toda essa evolução em 300 mil anos. Então, assim, há estudos feitos com o DNA mitocondrial desses nossos antepassados longínquos, né? Descobriu uma outra coisa muito interessante, que há muitos humanos, atualmente, Homo sapiens, que tem uma percentagem de DNA Neandertal grande no seu genoma, sabe? E isso assim, qual é a percentagem? Aí assim, existem pessoas com 1%, existem pessoas com 4%, né? Então, isso é interessante, porque como as duas espécies conviveram juntos, por pelo menos 20, 40 mil anos, né? 40 mil anos atrás, estavam os dois juntos, e 25 mil anos atrás, o Neandertal desaparece. Então, eles conviveram, a gente não sabe desde quando, juntos, e realmente, se eles eram uma espécie tão próximas uma da outra, pode ter nos cruzamentos ali que aconteceram, né? Então, tem muitos humanos com esse DNA Neandertal, mas é variado, tá? A percentagem varia. Tem humanos com 0% de Neandertal? Tem, né? E como o Neandertal extinguiu-se há 25 mil anos atrás, mas o DNA dele até hoje está presente em muitos de nós. Esses pesquisadores, buscadores que continuam, escrevem livros e vão fundo nessa busca, são pesquisadores assim que estudaram línguas semíticas, línguas europeias arcaicas, né?
eles conseguiram interpretar o sumério diretamente das tabuletas de argila encontradas, dos vários outros escritos, além dessas tabuletas que existiram, né? Então, eles não aceitavam a fé cega em nada, né? Então, eles participavam de escavações arqueológicas antigas e estudaram, assim, muita coisa para poder escrever 2 livros que, na segunda metade do século XX, vem balançar essa estrutura dual do criacionismo ou do evolucionismo. Então, quem são essas 2 pessoas? Uma é o Eric, assim, os principais, né? Tiveram muitos, claro, né? Mas os 2 principais. Nós temos o Erich von Däniken, né? Que nasceu na Suíça e que escreveu em 1968 Eram os Deuses Astronautas. E nós tivemos o Zecharia Sitchin, que é um cara incrível, tá? Que em 1976 escreveu o 12º Planeta. Todos os 2 escreveram vários livros, tá? Mas esses são os principais, né? O Sitchin tem inclusive um livro com título chamado Os Anunnaki, né? Mas o 12º Planeta foi assim o boom do Zecharia Sitchin, né? E então, o Zecharia Sitchin era do Azerbaijão, né? Embora tivesse a formação acadêmica em Londres, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Mas ele nasceu no Azerbaijão. Então você vê que aqui você tem um que nasceu na Suíça e um que nasceu no Azerbaijão. E os 2 se metem na mesma seara, nos mesmos estudos, na mesma busca e publicam esses 2 livros que marcam a segunda metade do século XX como um contraponto ao evolucionismo e ao criacionismo, né? E então, aí aparece esse termo, os Anunnaki, porque está escrito nas tabuletas, tem a história dos Anunnaki. Ninguém inventou, está lá nas tabuletas, está tudo escrito, isso é história, tá? Aí essas tabuletas, em línguas antigas, né, vem assim buscar, vem trazer o seguinte, a descoberta é a seguinte: não é simples mitologia, como as pessoas querem compreender todas essas histórias. Não é. São acontecimentos históricos, verídicos, contidos nos textos mesopotâmicos, e é a história dos deuses sumérios. Então, esses deuses sumérios, né, são os Anunnaki. Então, para a gente compreender assim, os Anunnaki são seres extraterrestres. São chamados de semeadores de vida pelo universo. Então eles são, por isso que o pessoal, a população naquela época considerava eles deuses. Por quê? Porque eles viviam muitos anos, 300, 400, 500, tá? Viviam muito tempo, né? Então eles não envelheciam, eles chegavam voando, né? Vinham de cima, tanto que Anunnaki significa aqueles que vieram do céu, né? Então são os deuses. E assim, a Bíblia fala deles, tá? Os nossos textos sagrados falam desses seres, desses Anunnaki, só que os chama de Elohim e Nefilim. Vou contextualizar aqui essa tradução dessas palavras, tá? De uma forma para ficar bem inteligível para todo mundo, porque essa aqui é a intenção, né? Porque é muita coisa de vários lados, né? Então, o que são Anunnaki? Anunnaki são deuses sumérios. E Anunnaki significa aqueles que vieram dos céus. Isso é Anunnaki. O que é o Nibiru? O Nibiru é o planeta nave. E esse planeta nave entra no sistema solar a cada 3.600 anos. Se diz que a cada vez que ele entra no sistema solar, ele causa dilúvio. Bom, isso é uma outra história, tá? Mas então só para vocês irem sabendo aqui. O que são os Elohim e os Nefilim? Os Elohim e os Nefilim é o termo que a Bíblia usa para se referir aos Anunnaki. Então, os textos sagrados falam dos Anunnaki como Elohim e Nefilim, né? Então, quem são as raças que estão no Nibiru? Quem são os Anunnaki, né? Então, ali estão várias raças. Não é sempre, veja, porque assim, existe assim uma compreensão pelos escritos das tabuletas, em várias coisas encontradas, que desde 480 mil anos atrás até 4.000,
4.000 é quando começa a história da Bíblia, tá? Do Adão e Eva, só pra gente ter aqui já um parâmetro, né? Então, de 480 mil até 4.000, várias civilizações vieram para a Terra. E essas civilizações vieram e cada uma deixou um pouco da sua genética aqui, tá? Então, nesse Nibiru, vieram em diferentes épocas pleidianos, sirianos, arturianos, felinos, draconianos, reptilianos, né? Então todas essas raças vieram para cá, porque os semeadores de vida, eles andam pelo universo. Então, será que é um Nibiru só? Eu não sei, pode ser que seja mais de um. Isso a gente não sabe, tá? Mas a gente sabe que eles vieram para cá em diferentes levas e o material genético deles está misturado ao nosso DNA. Então, tem diferenças enormes nessa mistura extraterrestre, né? E a cada 12.000 anos, aí as histórias que estão nas tabuletas, tá? Diz o seguinte nas tabuletas, que a cada 12.000 anos é feita a separação do joio do trigo, que é o que está se falando muito hoje em dia. Aí quem acompanha algum canal mais espiritualista, mais esotérico, mais místico, enfim, assim, de várias maneiras, né, se fala isso, né? Mas, assim, um resuminho, né? Todos eles andam falando que nós estamos num momento de separação do joio e do trigo. Quando foi feita essa última separação do joio e do trigo? Foi há 12.000 anos atrás, na Atlântida. Então, a Atlântida, 12.000 anos atrás, também foi uma civilização colonizada por seres extraterrestres e que submergiu porque começou com guerras, com destruição, enfim, com tudo isso que a gente sabe que a gente vê acontecendo hoje aqui no planeta, né? Então isso aconteceu na Atlântida, tá? Então, os Anunnakis, essas várias raças, assim, vieram para cá, só para ficar bem fixado, 480.000 anos antes de Cristo, já estavam vindo raças aqui. Há 40.000 anos tem uma porção de histórias sobre eles, contados em todos esses textos antigos, nessas tabuletas e várias outras coisas que encontraram por aí, tá? Que as tabuletas é um marco, tá? E 4.000 anos antes de Cristo. E 4.000 anos antes de Cristo é quando a Bíblia, os nossos textos sagrados, também contam essa história. Né? Então, há 4.000 anos foi a última leva de Anunnakis que vieram ao planeta.